O mundo já não é o mesmo. Estamos em constante evolução. Os hábitos, produtos, serviços e pessoas também já mudaram. Quem não tem um compromisso com o bem-estar e a sustentabilidade não tem mais propósito nesta nova era. Nossos valores precisam estar claros e traduzidos em nossas práticas cotidianas. E mais do que nunca, é preciso compreender que fazemos parte de uma grande rede, que reúne colaboradores, fornecedores, clientes e comunidades. Atuar dentro dessa rede é sem dúvida desafiador, mas também nos traz uma série de oportunidades de crescimento, aprendizado e superação. A Copel é hoje a maior empresa do Paraná, uma das mais importantes do setor elétrico, com atuação em todas as regiões do Brasil. E é uma empresa que se orgulha de melhorar ano após ano o seu desempenho. Mas não basta sentir orgulho, é preciso reconhecer aqueles que estão ao nosso lado nessa jornada. E é por isso que estamos aqui hoje, para exaltar e reconhecer a atuação exemplar da nossa rede de fornecedores, que é tão importante para que possamos cumprir a nossa missão. Eu me chamo André Henrique Machado, também sou copeliano e estou aqui hoje para desejar as boas-vindas a todos nessa transmissão do evento Certificação de Fornecedores da Copel, Geração e Transmissão em 2022. Estamos realizando mais uma edição por meio online, mas com a mesma importância. E para aproveitar ao máximo esse encontro, trouxemos uma palestra bem bacana e na sequência também faremos o anúncio das empresas certificadas então em nível ouro, prata e bronze. E para abrir essa certificação de fornecedores da Copel, eu chamo aqui o diretor de Operações e Manutenção de Geração e Transmissão, Carlos Frederico Pontual Moraes. Pontual, seja bem-vindo. Boa tarde, André. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Muito obrigado. Tudo bom. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse evento streaming. Queria agradecer também a nossa equipe de suprimentos, a Larissa, a Verônica, pelo convite. Estou muito agradecido pelo convite. E gostaria de começar falando um pouco do nosso planejamento estratégico da Copel. No último dia 22, tivemos o Copel Day e anunciamos a nossa visão 2030. Essa visão 2030 passa pela relevância nos 4 setores do segmento geração, transmissão e distribuição. Passa pela pessoas com um diferencial competitivo. E passa pela focar na experiência do cliente, né? Isso daí é o que a gente tem essa visão. E como a gente chega lá? Essa jornada estratégica, a gente vai focar também no ESG, na integração de disciplina, na alocação do capital e na integração entre as empresas, geração, transmissão, distribuição e comercialização. E a gente tem como objetivo estratégico, na geração e transmissão, crescer 2 gigawatts de potência instalada até 2030 e 2.000 quilômetros de linha de transmissão também até 2030. Como fazer isso sozinho? É impossível. A gente precisa criar essas parcerias estratégicas com os nossos fornecedores, que são vocês, para que a gente consiga alcançar esses objetivos, né? E os fornecedores, eles são estratégicos nos nossos negócios, né? Essas parcerias confiáveis diminuem o risco do negócio e traz muitos benefícios para ambas as empresas, tanto as empresas que contratam como as que são contratadas. E essa relação, ela tem que ser uma relação duradoura e de longo prazo para que as empresas consigam alcançar os seus objetivos estratégicos, né? Nesse sentido, a gente já vem há algum tempo incentivando as nossas parceiras, nossos fornecedores a se desenvolverem. A gente tem apoiado no desenvolvimento e tem estimulado também muitas ações no âmbito social e ambiental, para que essas empresas consigam ter uma melhor qualidade de serviço prestado, incluindo também essas áreas. Também é um valor da Copel a segurança e a saúde ocupacional. A gente preza muito pela saúde ocupacional e a segurança dos trabalhadores, não somente os copelianos, como também dos fornecedores e os nossos parceiros. E a gente conta que vocês continuem com essa preocupação, com foco na segurança das pessoas. E em relação até essa conversa aberta com nossos fornecedores, a gente entende que ajuda na qualidade do serviço prestado por vocês,
para a Copel, o que, consequentemente, teremos nós, na Copeljet, uma qualidade melhor do serviço prestado em geração e em transmissão. E isso não é feito de outra forma, senão através de parcerias consistentes. A gente olha os fornecedores não apenas como fornecedores, mas como parceiros, que a gente constrói essa relação ao longo da execução do contrato. E na execução do contrato é muito importante, para que essa relação seja fluida e positiva, que haja conformidade no que foi contratado e no que foi negociado. Isso é extremamente importante para que a gente consiga ter os nossos objetivos alcançados, que foi a contratação de cada um desses serviços. Para isso, é muito importante haver essa comunicação entre os agentes de forma fluida, constante e perene, porque uma boa comunicação faz com que a gente consiga superar os obstáculos que são naturais na execução de qualquer contrato, né? Então, a gente ter esses processos organizados e estruturados faz com que a gente consiga sair com a melhoria contínua dos nossos processos, que é algo que a gente preserva sempre, fazer amanhã o que melhor do que estamos fazendo hoje. Então, eu queria agradecer a vocês mais uma vez e parabenizar todos que estão aqui hoje por essa tarde de hoje. André. Tá ok. Muito obrigado, diretor. Um forte abraço. Um abraço. A Copel apresenta uma história de sustentabilidade. Pioneira em boas práticas ambientais, sociais e de governança, é referência no Brasil e no mundo. Um compromisso que vem de longe. A Copel fez o primeiro relatório de impacto ambiental do setor no país. Construiu a primeira usina eólica do sul do Brasil. E foi a primeira do setor a aderir ao Pacto Global da ONU. Uma das fundadoras do Inventário de Gases do Efeito Estufa. Pioneira em eletromobilidade, alinhada com a economia de baixo carbono e, por isso, seguidamente premiada. Movida a água, vento e sol. Uma das líderes mundiais do setor em geração de energia limpa. A Copel tem gestão forte, alinhada com o futuro e a melhor governança entre as estatais brasileiras. 15 vezes no Índice de Sustentabilidade da B3. Aderiu à Agenda 2030 pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Reduziu custos e aumentou investimentos. Reviu o portfólio com foco total em energia limpa. Tem baixo endividamento e resultados recordes. E a gestão de pessoas, o principal ativo da empresa, avança com investimento em formação permanente. Ao mesmo tempo, reforma suas ações de respeito aos direitos humanos e de combate a desvios éticos. E com a nova política de dividendos e maior representatividade aos minoritários, investidores e clientes, ganhou mais segurança. A Copel é referência em compensação de impactos. E tem hoje uma ação social abrangente com projetos de subsistência e programas de acesso gratuito à energia para famílias carentes. Afinal, a Copel acredita que só podem existir benefícios aos acionistas quando todos os envolvidos são parte dessa dinâmica. Essa é a energia que nos move. Respeito ao cliente, inovação, gestão de resultados. Em 2022, eleita a melhor empresa de energia do Brasil. Copel, pronta para o futuro. Muito bem, pessoal. Nós vamos então para a nossa palestra agora. Eu peço que todos, por favor, anotem as suas dúvidas e questionamentos, porque depois, na sequência, a gente vai ter um tempo reservado para um bate-papo sobre o assunto que vai ser abordado, onde estaremos aí abertos para perguntas e respostas, ok? Para enviar as suas dúvidas, basta enviar ali no chat, ao lado da tela de transmissão, tá ok? Bom, e agora então eu gostaria de chamar a palestrante, superintendente de Governança e Sustentabilidade da Copel, Luísa Nastari. Ela vai nos falar um pouquinho aí por que o mundo está falando tanto em ESG. Vamos lá? Luísa, seja muito bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde.
Que alegria estar aqui. Muito bom. Boa tarde para todos que estão em casa. É muito importante a gente estar aqui hoje falando sobre um assunto tão relevante e com uma parte interessada tão importante para a Copel, que são os nossos fornecedores. Então hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês do porquê que o mundo está falando tanto em ESG. A gente ouve na televisão, todo momento nos noticiários, falando sobre essas 3 palavrinhas, e a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho mais sobre elas e a relevância delas para os fornecedores e para a nossa Copel, né? E aí, assim, por que o mundo está falando em ESG e por que a Copel está falando em ESG? Uma empresa que tem 94% da sua energia gerada renovável. Então, é natural que uma empresa desse porte, ela sempre, e na verdade a Copel tem uma história de muitos anos relacionada à questão de meio ambiente, à questão social, isso sempre esteve muito forte dentro da nossa agenda, né? As questões ESG, ela faz parte do pilar e da cultura da nossa empresa. Sempre quando a gente define o nosso planejamento estratégico, para onde a gente vai, as questões ambientais, sociais e de governança, elas sempre entram de uma forma muito forte dentro da nossa agenda. Ao ponto de a gente nos comprometer aí que até 2030 a gente vai ter 100% da nossa energia renovável. Bom, mas e agora? Vamos entender um pouquinho aí esse ESG? Muita gente, quando a gente falava de sustentabilidade, relacionava um pouco as questões de conservacionismo, né? Ah, esse pessoal abraça a árvore, será que é isso mesmo? Na verdade, o que acontece? Na década lá de 80, 90, começou a se falar sobre as questões de sustentabilidade. A sustentabilidade, na verdade, vocês já devem ter ouvido falar, é o tripé da sustentabilidade: o ambiental, o social e o econômico. E por que começou a se falar disso lá em 80 e 90? Porque se identificou a necessidade da gente pensar, poxa, será que eu vou ter recurso natural suficiente para manter a sociedade e a minha empresa a longo prazo? Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou uma empresa que faz, por exemplo, refrigerante, eu sou da indústria alimentícia, que talvez o recurso água seja fundamental para o meu processo. Eu começo a refletir se a falta desse meu recurso vai poder impactar o meu negócio e impactar a sociedade também. Então, por isso, a gente começou a falar muito fortemente sobre as questões de sustentabilidade. Então, a gente está vendo aqui que a gente não está falando tanto de uma questão só de conservação. A gente está falando também de geração a longo prazo e a gente está falando de negócio. Bom, aí vamos falar agora um pouquinho sobre ESG, essas 3 letrinhas famosas. Ela é uma sigla em inglês que quer dizer o ambiental, o social e a governança. Vocês viram uma diferença? Quando eu falei para vocês do tripé de sustentabilidade, eu falei em ambiental, social e econômico. E agora eu estou falando de governança, porque a governança é a forma como você organiza a empresa para você atingir os seus objetivos ambientais e sociais. E nessa imagem aqui, que eu gosto muito, se chama Garota Destemida, ela fica lá em Nova York, a gente vê uma menina. Na verdade, essa estátua estava lá por questões de diversidade dentro do mercado financeiro, mas eu gosto de fazer uma analogia como se o touro fosse esse mercado financeiro forte, com esse olhar cuidadoso para as questões sociais, ambientais e de governança. Bom, mas aí vamos contar um pouquinho os marcos históricos. Por que a gente fala de sustentabilidade? Qual que é a história que a gente tem disso? Lá em 1945 foi criada a ONU. Geralmente, quando a gente fala em ONU, a gente pensa muito em direitos humanos, lembra muito até das questões ambientais, porque a ONU tem uma relação muito forte com as questões de sustentabilidade e com as questões de ESG também. Então, se você for ver lá na década de 40, depois da Segunda Guerra, teve essa necessidade da gente crescer economicamente, mas aí também veio uma preocupação por parte da ONU, principalmente com as questões sociais. Então, a gente vê que foi criado a Organização Mundial da Saúde, foi criado os direitos humanos, enfim, questões aí relacionadas principalmente à Organização Internacional do Trabalho, porque houve esse olhar muito forte na questão social. Bom, enfim, crescemos, a economia retomou, e em 72 houve a necessidade de uma reflexão maior sobre as questões ambientais. E aí foi criado um órgão, que é o PNUMA, específico para criar e para acompanhar as questões ambientais também dentro da ONU. Aí seguimos a nossa caminhada,
Acho que muitos aqui devem lembrar lá em 92, teve a Eco 92, no Rio de Janeiro, que trouxe todas essas discussões. E em 97, muitos aqui vão lembrar do protocolo de Kyoto, que se falava, que foi talvez a primeira vez que se falou muito forte também em mudança climática, que é um assunto hoje que a gente tem falado muito. E a gente olhando a mudança climática, a gente sempre tem que olhar as questões de risco, mas também de oportunidades que isso pode trazer para os negócios. Mas houve essa preocupação de que a gente segurasse as emissões aí, né, de CO2 para que o nosso planeta não chegue a uma temperatura aí que possa causar danos aí significativos aí para a sociedade. Depois, lá em 2000, se eu não me engano, foi em 2000, houve a criação justamente dos objetivos aí das metas do milênio, e em 2015 foram estabelecidos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os famosos ODS, né, que a gente escuta por aí, que na verdade a ONU criou objetivos de forma que a gente pudesse erradicar a pobreza do Brasil e do mundo. Então ela entende também que as empresas e a sociedade precisam se envolver para que a gente possa efetivamente erradicar a pobreza aí do nosso planeta. Bom, então a gente tem aí um pouquinho da história do que aconteceu, né? Mas, deixa eu só... mas também a gente vê que o mercado ele começou a ter uma preocupação também sobre as questões ambientais, sociais e de governança. Então, em 1898, já tinha uma fundação Quaker lá, que decidiu aonde ela ia investir. Ela disse assim, eu não vou investir em empresas de arma, de álcool. A gente viu também que teve empresas que retiraram o investimento nas questões relacionadas, por exemplo, ao apartheid lá na África. A gente percebeu também empresas que, muitos talvez lembram o acidente de Chernobyl, a questão da Exxon Valdez, que foi um acidente que aconteceu na Alasca, que vazou petróleo. Então a gente começou a identificar que os investidores começaram a decidir aonde eu vou fazer o investimento. Qual empresa é mais segura para eu investir esse meu recurso, né? E aí, lá em 2004, chegamos no tal do ESG. Porque aí, na época, era o Kofi Annan, que ele era o presidente lá da ONU, ele chamou instituições financeiras, chamou CEOs e falou assim, pessoal, o que a gente vai fazer para juntar essa agenda de sustentabilidade, né, com o próprio mercado? E aí que foi criada a sigla ESG. Depois dessa discussão aqui, foi estabelecido alguns compromissos, né? E aqui eu vou destacar, compromisso de que as empresas deixem claro quais são as suas práticas ambientais, sociais e de governança, e também deixando claro para o investidor ter esse olhar de como essas empresas aí estão atuando em termos de sustentabilidade, que eu acho que também é muito importante, e também a própria Bolsa de Valores, como é que ela está acompanhando o desempenho e sustentabilidade daquela empresa. Talvez muitos aqui já ouviram falar de Dow Jones, né, o Easy, e a Bolsa, ela também acompanha, a gente encaminha formulários e informações de como que a gente trata as questões de sustentabilidade, justamente para que o investidor também possa estar enxergando, por exemplo, como é que a Copel atua nas questões ambientais, sociais e de governança. E aí, você pode até me falar, poxa, mas eu não comercializo ação na Bolsa, o que isso tem a ver? Tem muito a ver, porque empresas, por exemplo, do porte da Copel, acho que é um exemplo grande, é esse evento que está acontecendo aqui hoje, tem esse olhar sobre as questões ESG. Eu, como Copel, eu preciso saber o que os meus fornecedores, como que ele atua em termos de direitos humanos, como que ele atua em termos de segurança do trabalho, né? Então a gente precisa estar sempre muito atento com relação às questões dos nossos fornecedores também. Então por isso que é muito importante que todos tenham na sua agenda as questões ambientais, sociais e de governança. E aí, o que motiva essa onda ESG? Por que a gente começou a falar tanto em ESG ultimamente, né? Acho que isso deve fazer mais ou menos uns 5 anos aí que a gente tem ouvido falar talvez de uma forma mais forte. Primeiro, como as pessoas hoje elas têm uma expectativa de vida maior, é natural que as pessoas queiram investir naquilo que traga mais segurança a longo prazo. Outro item também é que a condição mudou. Por exemplo, quando eu analiso a mudança climática, se eu sou uma empresa, para que lado eu vou?
né? Ah, então eu vou expandir a minha geração aí para ser 100% renovável. Então isso é super importante também. E o impacto de retorno ao acionista. Então, por exemplo, uma empresa que às vezes tem um acidente ambiental ou tem uma questão de violação de direitos humanos, a gente vê como que isso sai lá na mídia, né? Então, saem as notícias de ocorrências, e isso acaba impactando a imagem e até o próprio valor da empresa. Então, por isso é muito importante também a gente controlar os riscos aí, ambientais e sociais da nossa empresa. Bom, e aí, a gente vê cada vez mais que o investidor efetivamente tem um poder de decisão. Então, o investidor está olhando o risco e ele está olhando como é que a gente está atuando em termos de sustentabilidade. E da mesma forma também, cada vez mais a Copel está enxergando esses fornecedores que se destacam aí nessas questões. Então, a gente já viu uma pesquisa da Price que ela falou o seguinte, que existe uma tendência aí de que 77% dos investimentos sejam priorizados em termos de empresas que têm uma boa agenda ESG. Então, a gente já está vendo que o mercado sinaliza. Um exemplo aqui é a BlackRock. Para quem não conhece, ela tem um grande fundo de investimento. Ela é uma empresa maior, digamos, em termos de fundo de investimento. E ela, todo ano, ela emite uma carta dizendo para os CEOs das grandes empresas qual que é o direcionamento que a gente precisa ter aí de futuro. E ela já se posicionou dizendo que existe um indicativo de retirar investimentos em empresas que não tenham fortemente a pauta ESG dentro da sua companhia. E esse é o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, e todo ano ele emite essa carta e é muito legal porque é um direcionamento para o mercado de para onde a gente vai. Então, até eu chamo aqui um destaque, em 2020 a carta dele já sinalizou a questão das urgências climáticas. E a última carta deixou muito forte a questão com os stakeholders. E aí vem a questão dos nossos stakeholders. E dentro deles estão os empregados da Copel, os nossos acionistas, os nossos fornecedores, a nossa comunidade. Então, existe essa necessidade desse olhar cuidadoso com relação a todas as nossas partes interessadas também. Bom, aí você vai falar, poxa, mas como é que será que eu começo uma estratégia ESG dentro da minha empresa? Como é que a gente tem que fazer, né, para trabalhar, para melhorar, para evoluir? O que eu diria? A primeira coisa, identifique as questões ambientais, sociais e de governança da sua empresa. Então, na questão ambiental, eu vou verificar, eu gero resíduo, eu utilizo água, de alguma forma eu estou poluindo o ar, por exemplo, se eu tenho uma frota, né? Nas questões sociais, como é que estão as minhas questões relacionadas à segurança do trabalho? Como é que eu trato os meus empregados? Qual que é a minha relação com a comunidade onde eu estou? E nas questões de governança, é pensar um pouco, a minha empresa já tem um código de conduta, né? Existem regras estabelecidas bem claro com relação às questões contábeis. Então, é você pensar um diagnóstico da sua empresa e aí, com base nisso, você vai estabelecer algumas iniciativas. Se eu consumo água, se eu gero resíduo, eu vou buscar diminuir o meu desperdício de água, eu vou buscar ter uma gestão de resíduo excelente, né? Eu vou, por exemplo, buscar veículos, eu não vou mais utilizar gasolina, eu vou priorizar o uso do álcool para diminuir as emissões, eu vou buscar utilizar energia renovável na minha fábrica. Lá das questões sociais, né? Eu vou olhar assim, vou fazer um primoroso gestão relacionada à saúde e segurança do trabalho, eu vou trabalhar ao máximo para que não haja em nenhum momento violação para os direitos humanos, e eu vou estruturar a minha empresa para que ela tenha uma governança muito clara em termos de conduta, em termos de questões de anticorrupção. Então, é essa questão, é você fazer um diagnóstico da sua empresa e depois você buscar ações para efetivamente você melhorar. Bom, e aí você vai me perguntar, mas o que eu vou ganhar com isso? Bom, primeiro, as empresas cada vez mais vão priorizar os fornecedores que têm boas práticas em ESG. E além disso, a gente vê que o mercado, por exemplo, tem recursos financeiros aí que a gente pode captar mais interessantes para empresas que têm um bom procedimento, um bom comportamento ESG. E para a Copel, acho que o grande destaque desse ano foi que a gente foi reconhecida aí como a
a melhor empresa de energia em 2022 e pelo valor, que acho que quase todo mundo aqui conhece. E o que foi interessante para nós? Sempre teve relação com o desempenho contábil das empresas. Então, as empresas que tinham destaque contábil eram reconhecidas no valor. Esse ano, eles separaram as 3 empresas que tinham um melhor desempenho contábil e depois o desempate, digamos assim, foram as questões de ESG e, para nossa grande alegria, aí, a Copel ficou como a melhor empresa de energia em 2022. Bom, a gestão de cadeia de fornecimento, os fornecedores, eles têm um papel importante, né? Eu acho que a gente sempre tem que ter um olhar muito cuidadoso, engajar os fornecedores, né? Até eu convido vocês, a gente faz muito evento online para passar essas informações, conversar sobre mudança do clima, conversar sobre as questões ambientais, justamente porque eu acho que o grande objetivo é engajar também toda a cadeia de valor dentro aí dos nossos grandes desafios ambientais e sociais também. E o papel dos fornecedores, como eu já falei antes, ele tem que estar atento aos seus recursos naturais, tem que estar atento às questões de saúde e segurança, questões de direitos humanos e também as questões de código de ética, anticorrupção. Isso tem que estar na agenda aí de todos os nossos fornecedores. Eu vou falar de um assunto bem específico agora, mas que para nós, Copel, é muito importante mesmo, que é a questão do inventário de emissão de gases de efeito estufa. Como eu falei, eu acho que todo dia passa no jornal alguma notícia falando sobre a questão de mudança do clima e por que isso é tão importante. Então, a Copel, desde 2009, a gente faz inventário de gases de efeito estufa, tá? E tem um pedacinho aqui que é muito importante e que está muito envolvido com a questão de fornecedor. Porque quando a gente faz esse nosso inventário aí de emissões de gases de efeito estufa, a gente tem um escopo 1, que é diretamente as emissões da Copel, mas existe um escopo 3, que é o quanto o nosso fornecedor emite. Nossa, mas será que eu emito? Claro. A partir do momento que uma empresa utiliza um carro para prestar um serviço para a Copel, eu preciso quantificar o quanto de emissão está ocorrendo devido a esse deslocamento que foi feito para atender um serviço da Copel. Então, eu convido vocês a se aprofundarem cada vez mais nesse tema das questões de mudança do clima, porque para nós, Copel, é muito importante que vocês façam o seu inventário de gases de efeito estufa, nos repassem, para que a gente possa aprimorar cada vez mais aí as informações relacionadas ao escopo 3. Para quem quiser, depois até eu vou passar, a gente tem um portal de sustentabilidade, tem bastante informação sobre o tema também. Bom, então, reforçando, o nosso fornecedor tem um papel fundamental dentro das questões ESG para a nossa Copel. E agora eu vou passar um pouquinho do nosso ESG na Copel. Então, o que a Copel faz, né? Especificamente? A Copel ela tem uma história longa em termos de ambientais. Eu sempre brinco que a Copel é uma jovem senhora que nasceu em 1954, está fazendo 68 anos, mas já em 1960 ela fez o seu primeiro relatório ambiental. Então ela já estava preocupada com as questões ambientais. Em 1987, só para a legislação ambiental foi criada em 86. Em 87 a Copel já fez o primeiro relatório de impacto ambiental da usina hidrelétrica Governador Ney Braga. Em 2000 ela já, acho que foi em 99, instalou o primeiro parque eólico em Palmas. Em 2000, ela foi a primeira empresa do setor elétrico a aderir ao Pacto Global. E eu acho que o grande destaque aí, em 2009, a gente já começou a inventariar as nossas emissões atmosféricas, então a gente está vendo que hoje tem muitas empresas começando a fazer isso, a gente já faz isso desde 2009. A gente também instalou vários eletropostos, né, para fazer o abastecimento aí com energia elétrica dos veículos elétricos. Acho que a mobilidade elétrica é uma questão que também tem que estar na nossa pauta. A gente aderiu aos ODS formalmente, então a Copel tem todo um trabalho aqui para desenvolver os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E em 21 a gente fez o nosso plano de neutralidade. O plano de neutralidade, ele fala o seguinte, que a Copel, todas as emissões diretas que ela tiver,
até 2030, a gente vai diminuir ao máximo aquilo que a gente emite e o que a gente não conseguir reduzir, a gente vai compensar, buscando dar o apoio aí para que não ocorra esse aumento de temperatura, né, de 1,5 do Acordo de Paris. Então, a gente entende que as empresas também têm que se comprometer fortemente com essa agenda. E a Copel fez isso. Bom, nós temos vários compromissos voluntários, do empoderamento de mulheres, da questão do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, com relação à mudança do clima. Então, a Copel ela é convidada a participar desses compromissos voluntários e ela sempre participa porque ela entende que ela tem um papel muito relevante na sociedade também. Bom, com relação aos ODS, a Copel ela tem 5 ODS prioritários, né? E agora nós temos mais um, que é o ODS 4, que me traz uma grande satisfação, que é o ODS relacionado à educação. Então, também com esse olhar de futuro aí, né? De apoiar a educação para que a gente tenha um crescimento aí no nosso país. Bom, as partes interessadas, a gente sempre tem um olhar sobre todas as nossas partes interessadas, como eu falei para vocês, fornecedores, a comunidade, os empregados, os aposentados, enfim, todos aqueles que se envolvem aqui com a nossa empresa, nossos clientes, claro, né? E todas essas informações dessa nossa relação com as partes interessadas, como que a gente faz a gestão ambiental, como que a gente faz a gestão social, são informações públicas. Uma das questões do ESG é a publicidade da informação. Então, para isso, a gente faz diversos relatórios corporativos. A gente tem um relato integrado, que ele é um relatório que todo mundo pode acessar. Ele está lá disponível no nosso site. E dentro desse relatório você tem informações de toda a Copel. E especificamente da Copel Geração e Transmissão, ainda tem o relatório socioambiental, que aí você consegue informações específicas da Copel Geração e Transmissão. Todas essas informações estão disponíveis, né? E vocês podem acessar ela no nosso portal de sustentabilidade. Eu convido vocês a visitar o portal, ele ajuda muito para as empresas que queiram implementar aí questões ESG, porque dá muitos insights dos principais temas, como que você pode abordar, e ele está lá disponível, é uma ferramenta bem interessante de consulta também. A Copel tem vários programas corporativos. A gente tem um programa que é o Eletrocidadania, onde os empregados fazem voluntariado, que é bem interessante. O programa Cultivar Energia, talvez alguns já tenham visto, a gente permite a instalação de hortas embaixo das nossas linhas de transmissão. Isso muda a realidade daquela comunidade que passa a ter uma relação ali com aquele local que às vezes antes não era tão boa. Ela passa a ter, inclusive, a parte de segurança alimentar. É um projeto bem bonito. Nós temos um programa muito forte que trata as questões de diversidade dentro da nossa empresa, buscando a equidade, né, de gênero cada vez mais. E o Ecoeficiência, que é um projeto justamente para a gente diminuir o nosso consumo de água, de resíduo, de papel, e a gente faz todo esse acompanhamento. Esses são alguns, são vários, inúmeros, né? A gente tem um programa específico para tratar a mudança do clima. Nós temos programas sociais também. A própria JET tem um programa bem interessante que é o Boa Vizinhança, que é a forma como ela se relaciona com a comunidade no entorno das usinas, ao entorno das linhas de transmissão, fora todos os inúmeros programas que estão disponíveis lá no nosso portal. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, eu convido vocês a visitarem. E tudo isso é bem importante porque, como eu falei para vocês, a Bolsa de Valores de Nova York, a Bolsa de Valores aqui do Brasil também, né? Ela faz toda uma avaliação de como é o desempenho das nossas empresas. E a gente sempre preenche vários formulários, encaminha essas informações, né? Então, a gente ter um bom desempenho é muito importante porque a gente acaba sendo reconhecido externamente por esse desempenho aí nas questões ambientais, sociais e de governança. E isso é fundamental. Então, a Copel, ela busca melhorar sempre o seu desempenho ambiental, social e de governança. E o que a gente conclui de tudo isso? Primeiro é que as questões ESG são importantes para todas as empresas, seja pequena, seja médio, seja grande, isso tem que estar dentro da nossa pauta. E a gente tem que ter em mente que cada vez mais o nosso consumidor, o nosso cliente, as nossas partes relacionadas querem saber como é que eu estou desempenhando, o que é que eu estou fazendo. Então, é super relevante que todo mundo tenha essa agenda aí dentro da sua empresa, né? Bom,
Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre as questões de ESG, né? Eu fico totalmente à disposição, né? Tá aqui o meu e-mail, caso alguém queira perguntar alguma coisa. Convido novamente vocês aí a visitar os nossos relatórios, ao portal de sustentabilidade para saber um pouquinho mais. Então, obrigada, pessoal. Obrigado, Luísa. A gente tem algumas perguntas que o pessoal mandou. Claro. E a gente selecionou aqui. Não vai dar tempo de responder todas, mas a gente pegou duas aqui para você poder comentar um pouquinho. Perfeito, André. E eu tenho 2 comentários só também. O Roger Schiffler aqui mandou uma mensagem dizendo que a Copel está em sintonia com o ESG, parabenizando. O Nelson Sachs também mandou um abraço, boa sorte para você. Abraço, mandou um abraço. E, bom, a Eliane Perusso pergunta... como os fornecedores podem estabelecer procedimentos em ESG? Bom, Eliane, né? Isso, Eliane, a primeira coisa é você enxergar dentro da tua empresa, fazer um diagnóstico, enxergar como é que qual que é a tua interferência nas questões ambientais, né? É aquilo que eu falei, você gera resíduo, você usa água, você usa energia, as questões sociais. Será que a gente está com tudo 100% ok em termos de saúde e segurança do trabalho, né? Será que a gente tem algum problema com a minha comunidade? Será que os meus procedimentos de governança, as minhas questões contábeis, o meu código, eu tenho um código de conduta? É a gente enxergar aonde a gente está. E aí, com base nisso, começar a escrever procedimentos, enxergar como é que eu posso evoluir, criar indicador, criar meta. Então, eu vou ter um indicador, falar uma coisa simples, de consumo de água. Eu quero reduzir o consumo de água da minha empresa. Então, o que eu posso começar a fazer? Na verdade, é fazer um diagnóstico inicial e depois tomar ações. E é muito importante indicadores e metas para você controlar a melhoria do teu desempenho. Muito bem, obrigado pelo esclarecimento. E a outra pergunta aqui, que é do Ellison, de Foz do Iguaçu. Ele pergunta como os fornecedores podem fazer seu inventário de gases de efeito estufa. Ellison, essa é uma boa pergunta. A gente tem no nosso portal informações de como fazer. Aí você vai, é muito difícil. Ele não é complicado de fazer. O mais complicado é você conseguir todas essas informações. Então, eu vou te dar um exemplo. Você é uma empresa que tem carro. Você vai precisar saber o quanto de combustível você utilizou ao longo daquele ano para você poder efetivamente calcular lá o quanto que você emitiu. Então, o grande segredo, a primeira coisa, é iniciar registrando dados. Quanto de combustível, se eu tenho um ar-condicionado, eu sou uma empresa que tem uma chaminé, quanto que eu estou emitindo, e com base nisso você vai conseguir começar a fazer um inventário. Dentro do portal, a gente tem inclusive um manual para explicar para o fornecedor como fazer o inventário. Então, ele não é extremamente complexo. Mas também, de qualquer forma, tem o meu e-mail ou um contato através do próprio portal e a gente pode disponibilizar também esse material para que vocês conheçam um pouquinho mais e façam os seus inventários. Para nós é muito importante também. Tá certo então, pessoal. A gente vai se despedindo agora da Luísa. Luísa, muito obrigado, viu? Foi um assunto muito relevante, né? E a gente agradece por toda a explicação e a palestra. Eu que agradeço o convite para estar aqui nesse momento tão especial e agradeço muito aí a todos os fornecedores, né? Que hoje vão ser, inclusive, reconhecidos pelo seu desempenho. Desejo sucesso para todos. Obrigada, André. Viu? Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então, muito obrigado a Luísa. E estamos quase chegando, então, né, na revelação das empresas certificadas. Mas, para falar um pouco mais sobre essa certificação, esse processo, eu convido para estar aqui com a gente o supervisor do setor de planejamento e gestão de contratações e fornecedores da Copel. É o Wagner Antônio de Oliveira. Ele vai falar um pouquinho, então, como que funciona esse processo. Tá ok? Bom, Wagner, convido você a vir aqui conosco. Muito bem-vindo. Olá, André. Boa tarde. Boa tarde. Olá, como o André falou, meu nome é Wagner e trabalho no Departamento de Licitações e Contratos, onde somos responsáveis por conduzir o processo de certificação de fornecedores na Copeljet, juntamente com o imprescindível apoio dos gestores de contrato e seus respectivos fiscais. Um planejamento só é bem sucedido se sua realização for eficiente. E nesse sentido, a avaliação demonstra sua importância e baliza as ações desenvolvidas para fazer frente aos desafios do mercado energético nacional. Em complemento a isto, a certificação visa promover o reconhecimento das empresas que melhor nos atendem durante o ciclo,
atuando dentro dos princípios e valores defendidos pela Copel e dentro dos parâmetros definidos no programa de certificação. Dentre eles, aspectos de saúde e segurança, competência e compromisso, cumprimento das obrigações contratuais e qualidade dos serviços prestados. André, vamos apresentar o troféu? Vamos lá, Wagner. Esse ano o troféu está muito bonito, né? Bonito mesmo, André, com certeza. Aqui está, né? Todas as empresas certificadas nas categorias ouro, prata e bronze receberão seu respectivo troféu, juntamente com o certificado impresso e com o selo digital comemorativo pela conquista. Neste ano 2022, foram 612 contratos firmados, com 470 fornecedores, que após submetidos ao processo de certificação e avaliação, resultou nos fornecedores reconhecidos neste evento. Então vamos a eles, pois nada motiva mais as pessoas do que comemorar os resultados alcançados. Concordo com você, viu, Wagner? Muito obrigado, boa sorte a todos e é contigo, André. Valeu, obrigado. Boa tarde, obrigado, viu, Wagner? Bom, pessoal, chegamos então ao momento mais aguardado aí do nosso evento, o anúncio dos fornecedores certificados pela Copel GET nos níveis ouro, prata e bronze em 2022. Estão preparados? Vamos lá então, pessoal! Iniciamos a nossa premiação com a categoria Certificação Bronze. E os premiados nessa categoria são Altos Sistemas de Automação, BTX Projetos, CF Sistemas Proteção contra Incêndio, Setpar Construtora, Data Engenharia, Enlifós Limpeza e Conservação, Engesp Engenharia São Patrício, Fibra Forte Acessórios e Montagens, São João Maria Poços, Niche Power Serviços Elétricos. E ainda nessa categoria também estão premiadas as empresas PB Construções, Pedrinha Extintores, RIP Serviços Industriais, Roquete Paraná Construções Técnicas, SegPlus Sistema de Segurança, Taba Power Geradora, Tenco Terraplenagem, Tormex Usinagem de Precisão, Voben Wind Power e também a WPA Ambiental. Parabéns então a todas as empresas aqui já mencionadas que receberam a certificação bronze. Mas é claro, né, gente? Não podemos parar. Vamos conhecer então as demais empresas. E na categoria Certificação Prata de nossa premiação, temos como vencedoras as seguintes empresas: Ecron Industrial, Electriza Soluções em Energia, Elevadores Amazônia, Elisul Aviação, Imagem Geosistemas e Comércio, Instaladora Eletrofur, MSO Empreendimentos, MT Climatização, SPS Ar Condicionado e também a Submarine Serviços. E agora chegou o momento mais esperado do dia. O anúncio das 5 empresas que tiveram o melhor desempenho do ano na execução dos contratos com a Copel Geração e Transmissão. Destacamos aqui a importância desses fornecedores para a companhia. Vamos então aos fornecedores nível ouro de 2022. E na categoria Certificação Ouro de nossa premiação, temos as seguintes empresas: Embranop Soluções, Grantel Engenharia, RGK Construções, Montagens e Empreendimentos, Voigt Hydro e VP Eco Engenharia e Meio Ambiente. Parabéns a todos os fornecedores certificados esse ano. É uma satisfação para a Copel contar com a parceria de todos vocês.
Os certificados e os selos serão enviados de forma digital para os e-mails cadastrados e também impressos via correio. A lista completa dos fornecedores certificados será publicada no site da Copel, www.copel.com. E além disso, as empresas certificadas também vão receber um selo virtual que vai poder ser usado em seus sites e e-mails ao longo de 2023. Até a próxima certificação, pessoal! Agradeço todos mesmo pela participação nessa transmissão e lembro que a gente tem a pesquisa de satisfação que gostaríamos aí da resposta e colaboração de todos. Tem um QR Code aí do lado que é só você apontar o seu celular e aí vai direcionar já para essa pesquisa. Bom, chegamos ao fim então e vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima certificação. Um abraço!